mudar de atitude, como eu havia pedido, o rei Belsazar continuou festejando, como se nada tivesse acontecido. Sem hesitar um momento sequer, o rei e seus convidados retomaram sua celebração enquanto eu me afastava, desapontado com a sua vaidade e certo de que a justiça de Deus prevaleceria. E assim foi, porque naquela mesma noite o rei Belsazar foi assassinado e seu trono foi ocupado por Dario, o Medo, pertencente à tribo dos Medos, do Império Persa. As palavras que haviam sido escritas ao rei Belsazar como um aviso, agora eram uma realidade, e o justo julgamento do Senhor se cumpriu. Quando o novo rei assumiu o cargo de soberano do reino da Babilônia, ele convocou 120 funcionários para vigiar o reino de ponta a ponta, assim como 3 governadores para supervisioná-los. Eu era um desses 3. Eu gostava do rei Dario. Ele era mais sábio do que os reis que o precederam e mostrava uma maturidade que o distinguia como um rei muito superior em geral. Eu trabalhava duro e levava minhas obrigações a sério, e isso lhe agradava. Um dia, o rei Dario me chamou à parte e disse: Daniel, tenho te observado trabalhando e você não é como os outros. Sua fidelidade às suas tarefas diárias o destaca. Por isso, quero colocá-lo à frente de todos os funcionários, para que o admirem e aprendam com seu compromisso com a excelência. A partir de agora, nomeio você como meu principal governante. Você governará todo o reino da Babilônia, e os outros funcionários reais prestarão contas diretamente a você. Então, o rei anunciou este decreto ao povo da Babilônia e a todos os que trabalhavam em seu serviço real. Após aceitar minhas novas responsabilidades, retirei-me para o meu quarto e orei. Creio que orar é a única coisa que sei fazer em momentos decisivos como esse. Nas alegrias e nas tristezas, aos pés do meu Senhor, é onde encontro minha força, consolo, alegria e orientação. Então, clamei ao Senhor, meu Deus, louvando-o, agradecendo-o e glorificando-o com todas as minhas forças. Embora naquele momento eu não sabia, mas alguns dos outros funcionários vieram me espionar enquanto eu orava. Eles estavam com inveja do poder que o rei Dario havia me dado sobre o reino da Babilônia e estavam determinados a se livrar de mim, movidos pela inveja. Depois de me espionarem, eles se reuniram para tramar uma maneira de me derrotar. Mas como o rei Dario havia notado, eu era fiel tanto ao rei como aos meus deveres. Por mais que tentassem, não encontraram qualquer defeito em mim, até que um deles teve uma ideia. Se não pudessem encontrar nada de errado no meu trabalho, poderiam obstruir minha devoção de alguma forma. Esses funcionários sabiam que, acima de tudo, meu coração ardia de adoração ao meu Deus. Muito antes da minha ética de trabalho ou sabedoria me distinguirem dos outros homens da Babilônia, era a minha fé que me diferenciava. Ao contrário dos outros que serviam ao meu lado, eu não adorava nem adoraria qualquer outro Deus que não fosse o meu. Esses homens viram minha lealdade ao meu Senhor como uma oportunidade para me derrotar, e assim começaram a planejar minha morte. Eles sabiam que eu não cederia a nenhuma ordem
que interferisse nas leis do meu Deus. Então, concordaram que, se convencessem o rei Dario a criar uma lei que eu não pudesse cumprir, poderiam me destituir do meu posto e se livrar de mim para sempre. Eles se apressaram em ver o rei Dario, e quando o encontraram, o elogiaram e bajularam seu ego. Ó poderoso rei Dario, o maior rei que já existiu, que você reine para sempre e que todos os homens, mulheres e crianças te louvem apenas a ti. Nós, seus funcionários reais, juntamente com os prefeitos, conselheiros e governadores, concordamos que você deve emitir e conferir um decreto exigindo que nos próximos 30 dias nenhum homem, mulher ou criança faça qualquer petição ou louve qualquer outro Deus ou homem que não seja Vossa Majestade. O rei ouviu atentamente enquanto eles falavam, cativado por seus elogios. Continuem, respondeu o rei. Majestade, se alguém desafiar essa lei, merece ser lançado aos leões, devorado e despedaçado por sua insensatez. Porque quem pode ser maior do que tu, ó rei? Os funcionários já haviam preparado o documento com os detalhes dessa nova lei e, com a pena mergulhada na tinta, apresentaram-no ao rei e o incentivaram a assiná-lo. Entusiasmado, o rei Dario estampou sua assinatura no documento e, assim, por ordem do rei, o decreto foi oficializado, exigindo que nenhum homem, mulher ou criança louvasse qualquer outro deus ou homem que não fosse o próprio rei Dario pelos próximos 30 dias. As notícias se espalharam rapidamente pelo reino da Babilônia, ainda mais rápido se você é o funcionário mais alto que supervisiona cada parte de sua terra. Em questão de instantes, fui informado do novo decreto do rei. Enquanto ouvia um dos funcionários mais jovens lê-lo diante de mim, senti que meu coração se partia ao compreender que era uma lei que eu não podia obedecer. Me desculpei imediatamente e fui para o último andar do meu aposento. Caminhei até a janela que dava para Jerusalém, ajoelhei-me e chorei. Levantei as mãos para o céu e comecei a orar. Agradeci a Deus por sua fidelidade, bondade e amor. O louvei com todo o meu coração e alma, derramando-me diante dele em adoração. Sabia que nenhum homem, nenhum funcionário, nem mesmo um rei, poderia me afastar do meu Deus e que, independentemente do que o decreto dissesse, apenas ele receberia minha adoração. Dia após dia, 3 vezes ao dia, continuei meu ritual de oração. Eu me apresentava diante do Senhor, agradecendo e o adorando. Então, exatamente como eles esperavam, os homens que haviam incitado a lei que visava me derrubar irromperam em meu quarto e me encontraram orando. Em um movimento rápido e preciso, eles me prenderam. Me colocaram de pé e me empurraram para fora do meu aposento em direção à corte. Me levaram até o rei e, quando ele me viu preso e nas mãos daqueles homens, ele ficou boquiaberto. Pude ver a preocupação em seu rosto, perguntando-se o que eu havia feito para justificar tal coisa. Ele correu em minha direção, mas quando se aproximava, um dos oficiais levantou a mão para impedi-lo de se aproximar ainda mais. Não desperdice sua energia com ele, meu senhor, ele gritou.
Mas o rei Dario ainda estava confuso e exigiu que alguém lhe explicasse o que estava acontecendo. Um funcionário sorriu maliciosamente. Então ele se virou para o rei Dario e perguntou: Majestade, você não promulgou um decreto que estabelece explicitamente que durante 30 dias ninguém na terra da Babilônia pode orar a qualquer outro deus ou homem que não seja você, o próprio rei? O rei Dario assentiu lentamente, ainda não muito certo do que estava acontecendo e por que eu estava lá, mas olhou para o funcionário e disse: Sim, o que você diz é verdade. O decreto está de acordo com a lei dos medos e persas, e nenhuma força sobre a terra pode revogar o que já foi decretado. Respirei fundo. Meu coração batia cada vez mais forte. Sentia que ele estava prestes a saltar do peito. Baixei a cabeça e as lágrimas correram dos meus olhos. Um dos oficiais me empurrou com tanta força que eu caí de joelhos diante do rei. Então ele me agarrou pelo ombro, puxando-me para trás e disse: Encontramos Daniel, o homem a quem confiaste todo o teu reino e de quem juravas que seria fiel, adorando a alguém que não eras tu. Por vontade própria, esse homem desafiou o teu decreto, ó rei, e louvou seu Deus, apesar da lei que estabelece que nenhum homem, mulher ou criança deve orar a outro, senão a vossa majestade. Pude ver a expressão confusa do rei Dario. Em questão de segundos, seu rosto envelheceu 10 anos, à medida que a realidade das circunstâncias o inundava de angústia. Ele parecia aterrorizado e inconsolável, como se sua mente e seu coração travassem uma batalha que ele não poderia vencer. O rei Dario sabia exatamente quais eram as consequências de não seguir essa lei e sabia que eles me destruiriam. Eu o encarei enquanto me ajoelhava diante dele. Sem dizer uma palavra, nossos olhos compartilharam uma tristeza mútua, pois eu sabia tão bem quanto ele o que me esperava. Outro funcionário se adiantou e lembrou o que ambos já sabíamos. Majestade, a lei estabelece que todo aquele que for considerado culpado de adorar qualquer outro deus ou homem que não seja você, será lançado à cova dos leões. Vi o rei Dario estremecer assim que ouviu essas palavras. De repente, ele caminhou de um lado para o outro, arrancando os cabelos e arranhando a pele, desesperado para encontrar uma saída para essa trágica situação. Então, ele dispensou todos de sua corte real, exceto eu. Ele continuou andando de um lado para o outro. Cada passo era um grito de socorro. Depois de alguns minutos, o rei caiu no chão ao meu lado e me prometeu que encontraria uma saída, que faria de tudo para mudar